a gente tem um pouco de dificuldade para enxergar para além dos olhos visíveis. Então a vida é um grande mistério. Mas eu não vim para falar da vida, eu vim aqui para falar da morte. A morte é o mistério mais surpreendente que nós temos. Dela nada sabemos, apesar das nossas muitas especulações. E apesar de todos nós já termos em maior ou menor intensidade enfrentado a dor ou as dores da perda. Por exemplo, a estatística nos diz que há uma ordem natural das coisas. Por exemplo, os mais velhos partirão antes dos mais jovens. Todos nós sabemos disso. Existe esse senso comum. Mas quando a gente tem que passar pela experiência de perder um ente querido mais velho, a gente percebe que esse conhecimento pouco ou nada ajuda diante da nossa dor. E quando a ordem natural das coisas não é seguida? Por exemplo, e aqui eu sei que há algumas pessoas que vão se encaixar nisso, quando pais precisam enterrar os seus filhos, a dor, a perplexidade, ela ainda é mais inexplicável. E aí vem a pergunta, será que existe um bálsamo para a dor dessa perda? E aí nós encontramos no Sermão da Montanha, está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, algumas informações interessantes. Por exemplo, isso não está lá, mas a gente deduz de lá. O remédio que cura o homem bom é o mesmo remédio que cura o malfeitor. A gente já parou para pensar nisso? A quimioterapia que cura o bom é a mesma quimioterapia que cura aquele que não é bom. Cristo nos diz que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto, e que o sol brilha sobre o bom e sobre o mal. Eu acho que essa expressão do Sermão da Montanha, muitos aqui conhecem. A chuva cai sobre o justo e do mesmo modo sobre o injusto. E que o sol brilha para o bom, do mesmo modo que brilha para o mal. A lógica do século XXI, onde nós vivemos, não nos permite entender nem aceitar isso. Por que as coisas são como são? A resposta. Não há resposta. Nós estamos diante do mistério. Nos primeiros séculos da era cristã, os padres gregos, eles ensinavam que diante do mistério, a gente só tem uma postura possível. A gente deve se calar, silenciar e apenas contemplar. Então a gente fecha os olhos, a gente se cala e a gente contempla. Até que as dúvidas se dissipem. Isso eles chamavam de estado apofático. O mistério tem esse nome porque ele é inexplicável. Mas nós estamos rodeados de mistério. Diante do mistério da morte, que nós estamos celebrando aqui nessa noite, um abraço, um olhar, uma bênção, uma oração, podem ser um bálsamo mais eficaz do que palavras. Silenciar e nos voltar para dentro de nós, pois é lá que se manifesta algo que a gente chama de graça de Deus. E é essa graça de Deus que nos proporciona esse bálsamo que vai confortar toda a nossa estrutura machucada, profundamente ferida. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui para vocês que eu sou o único representante que sobrou da minha família.
ou seja, todos foram embora. Pai, mãe, a minha segunda mãe, que era uma senhora que eu gostava tanto como se fosse a minha mãe, irmãos, tios, primos, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Eu sou o último dos moicanos. E já estou numa idade, não é? Para cada pessoa que me foi tirada, restou um buraco, um vazio, que depois de alguns dias, ele foi lentamente sendo preenchido pela graça de Deus. Com esse bálsamo que eu mencionei da esperança, do conforto e da certeza que envolve o mistério. Eu não entendo o mistério, mas quando eu me deixo tocar por ele, ele me reveste de certeza. A oração daquele que tem fé é sempre uma oração de esperança. Quando a gente tem pouca fé, ou quando a gente não tem fé, a nossa oração é de desespero. A dor da perda, a primeira coisa que ela faz surgir no nosso coração é revolta, é incompreensão, é desespero. E aí a gente precisa se ajudar para que com o passar do tempo, esse vazio, esse buraco não seja ocupado por uma emoção muito complicada chamada revolta. A revolta não vai trazer as pessoas que eu amo de volta. E além de não trazer de volta, ela vai fazer de mim uma pessoa amargurada, embrutecida, dura, triste. Eu não vou servir nem para mim mesmo, muito menos para aqueles outros que estão junto comigo. Aí alguém pode perguntar, o que eu faço para aumentar a minha fé? Um dos caminhos é a via da oração. É aquela oração que pede e a oração que agradece. O profeta Isaías, ele afirma que o Senhor vencerá a morte e enxugará todas as lágrimas e consolará os enlutados. Eu vivamente acredito nisso, porque eu passei por tudo isso. E eu sei que isto é verdade. Não acontece amanhã, nem depois de amanhã, mas acontece. João, o evangelista, ele afirma que Deus também vai enxugar toda lágrima e que Cristo faz novas todas as coisas. E aí eu queria deixar um primeiro convite para nós nessa noite, para a gente tentar fazer um esforço para trocar um pouquinho do desespero que está no nosso coração por um pouco de esperança. Mesmo sem ter respostas, mesmo sem saber por que um rapaz, por exemplo, como o Duda, jovem, sorridente, bonito, com uma filhinha de 2 anos, com uma boa carreira, uma boa família, e uma família que o ama genuinamente, por que ele teve que ir embora? Por que as outras pessoas que anteriormente nós apresentamos tiveram que ir embora? Isso está para além da compreensão de qualquer um de nós aqui. Isso é um mistério. A nós cabe, nesse momento, silenciar. E quando a gente silencia, a gente começa a ouvir a voz de Deus falando no nosso coração. No livro de Reis existe uma passagem muito bonita, que é o encontro do profeta Elias com Deus. Então Elias está esperando Deus chegar, Deus chega, só que ele não se dá conta disso. E aí vem um vento muito forte que devasta tudo, e aí ele pensa, Deus está aí, mas Deus não está. Depois do vento vem um terremoto, que termina de destruir o que ainda não estava destruído, e ele diz, bom, agora ele está chegando.
Ele também não está lá no terremoto. Depois vem um fogo. E aí Elias pensa, bom, agora é ele. E ele também não está no fogo. E aí Elias se senta, desconsolado, achando que Deus o havia abandonado, quando ele sente uma brisa muito suave passando por ele. E nessa ele está. Aí ele cobre a cabeça, ele sai da gruta, e aí ele se apresenta ao Senhor. Eu queria que agora a gente se preparasse. Hoje nós não vamos fazer o nosso ato penitencial. Eu queria que nós nos preparássemos agora para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é um Evangelho complicado, mas ele é um Evangelho muito interessante. E ele tem relação com isso que nós estamos conversando aqui. Vamos nos preparar então para o Evangelho? Olha pra mim e veja como Deus trabalhou na minha história. Já sofri decepções, já chorei tantas derrotas, mas não desisti. Bem forte, vai. Olha pro céu e veja em sua vida, está escrito nas estrelas. O teu sucesso já é certo e nada cala esta certeza. Tem a voz da sua fé. Enquanto você louva e adora Deus, amplie os teus limites. Enquanto a pressão se forma, sua resistência só insistir. Não baixe a guarda, seja forte, aguenta firme, tá tudo no controle de Deus. Já tem endereço certo e a bênção vai chegar pra você. Não há príncipe da Pérsia que impeça do milagre acontecer. Sua bênção já foi enviada, registrada pelo selo de Deus. Levanta a cabeça para enxergar o espetáculo que Deus vai fazer por você. Por você. Vira dia pra lhe exaltar. Você já pode adorar. Então começa a cantar o hino da sua história. Deus tem uma história de sucesso pra mim. Eu não vou parar aqui. Deus tem uma história de sucesso pra mim. Eu não vou parar. Já tem endereço certo e a bênção vai chegar pra você. Não há príncipe da Pérsia que impeça do milagre acontecer. Sua bênção já foi enviada, registrada pelo selo de Deus. Levanta a cabeça para enxergar o espetáculo que Deus vai fazer.